Então, pessoal, para terminar essa disciplina, a gente vai falar sobre envelhecimento agora. Vou mostrar para vocês as principais teorias que explicam por que, que a gente envelhece e algumas coisas sobre como a gente pode tentar evitar ou deixar melhorar a qualidade de vida durante o envelhecimento. Tá? Então, vamos para aula. Então, eu quero falar para vocês hoje de envelhecimento. O que é importante, como várias vezes eu já falei durante a disciplina para vocês, existem múltiplos fatores para afetar as doenças metabólicas de modo geral, tá? Isso também acontece para o envelhecimento, tá? Então eu vou falar de algumas coisas durante essa aula. Um dos fatores que parecem estar envolvidos com o envelhecimento, na verdade todos esses fatores estão envolvidos, cada um com a sua contribuição. Então, de novo, na biologia, quando você tem mais de uma teoria para explicar algum fenômeno, é possível que a melhor explicação esteja no meio delas, tá? Entre elas, na média entre elas. Então, não quer dizer que uma está certa e as outras estão erradas, mas todas elas vão contribuir em algum grau para o envelhecimento nesse caso. Então, você tem o encurtamento dos telômeros, vou falar para vocês, e sobre a instabilidade genômica também, tá? Então, isso está envolvido com o envelhecimento. A gente tem um envelhecimento cronológico mesmo, isso aumenta fatores de risco para algumas doenças, eu vou falar para vocês. Tem o estresse oxidativo que se acumula durante a vida, então isso também causa dano às proteínas, a DNA e lipídios também aceleram o envelhecimento, tá? Danificam a função das células. E eu não vou falar para vocês de glicação, mas também o excesso de açúcar no sangue, especialmente quando você pensar em pessoas com diabetes. A glicação quando você tem a inserção de açúcar nas proteínas de modo geral, ou outras macromoléculas de forma não enzimática, causada pelo excesso de açúcar, e isso vai causar dano, ou perda de função dessas macromoléculas, isso também está envolvido com o envelhecimento. Então, começando a falar dos telômeros, os telômeros são essas pontinhas dos cromossomos, tá? Eles não codificam genes, mas eles estão lá e são importantes porque eles vão evitar com que você tenha dano importante em regiões importantes do genoma, dos cromossomos, durante a divisão celular. Tá? Por que isso acontece? Quando a célula vai se dividir e você precisa duplicar os cromossomos, tá? Para cada um ficar com uma cópia, né, do genoma, quando você tem uma bactéria, você não tem problema que o DNA é circular, então você consegue duplicar aquele genoma de uma vez só. Mas para as células eucarióticas que tem cromossomos lineares, você tem um problema na hora que você vai duplicar as pontas. Tá? Então, se você imaginar que a divisão a duplicação do cromossomo começa no meio do cromossomo, conforme a DNA polimerase vai chegando para a ponta, chega uma hora que ela não consegue duplicar a região mais da ponta por um motivo físico. Tá? Se vocês lembrarem lá de biologia celular, você tinha aquele loop, fragmentos de Okazaki, aquelas coisas para você conseguir fazer a duplicação do DNA, das duas fitas do DNA. Você fisicamente precisa de um espaço extra, além do que está sendo duplicado, para a DNA polimerase poder montar toda a estrutura e conseguir fazer a duplicação do DNA. O que acontece é que, com isso, quando você vai duplicar o final, se você não tem exatamente o final, como você não tem mais nada depois, você não consegue fazer esse pedacinho, porque você não tem nada para a DNA polimerase conseguir se ancorar depois do final. Então ela acaba não duplicando esse finalzinho. Então os últimos nucleotídeos acabam não sendo duplicados e com isso a cada divisão os telômeros vão encurtando. Tá? Então isso é um chamado encurtamento dos telômeros. O que acontece é que isso faz com que as células tenham uma vida útil final. Então vai chegar um momento em que os telômeros eles vão ficar tão curtos que se a célula continuar se dividindo, ela vai começar a comer regiões codificantes do genoma. Então você pode começar a perder genes importantes. Então, quando os telômeros estão curtos, essa divisão celular é interrompida. E aí você não tem mais multiplicação dessas células tronco para gerar células novas e o organismo acaba envelhecendo. Isso ficou muito claro o papel dos telômeros durante o envelhecimento na clonagem da ovelha Dolly, se vocês lembrarem. Foi o primeiro clone de mamífero feito e a Dolly, ela foi, então, como foi feito? Você pegou um óvulo de uma ovelha, a doadora, e você pegou a célula de uma ovelha já nascida, um núcleo de uma célula somática. O que acontece é que os telômeros já vieram mais curtos.
né? Porque você pegou você pegou já, entre aspas, uma célula mais antiga, mais envelhecida, quando você pegou a célula somática da ovelha doadora que foi clonado, no final das contas. Com isso, o clone, a Dolly, envelheceu muito mais rápido do que se esperaria. Tá? É... E aí, o que é interessante é que você tem o comprimento dos telômeros, então, eles são inversamente proporcionais à idade do organismo, à idade da célula. Tá? As células vão ter diferentes velocidades de perda de telômero. Então, as células germinativas, tá, que dão origem aos espermatozoides e aos óvulos, elas perdem os telômeros mais devagar. Tá? Por que isso acontece? Você tem uma enzima que é capaz de recolocar os telômeros, que são as telomerases. Tá? Então você consegue recuperar os telômeros. Então as células germinativas têm uma atividade telomerásica maior, ou tem alguma atividade telomerásica, de modo que os telômeros são perdidos a cada divisão, mas eles são repostos com alguma velocidade. Então você tem uma perda de. O comprimento do telômero diminui mais devagar. Tá? Por outro lado, você tem doenças, ou síndromes envolvidas com envelhecimento prematuro, onde os telômeros caem, perdem tamanho mais rapidamente. Tá? Então, você tem várias doenças que estão marcadas, várias doenças que estão associadas com a perda com o envelhecimento prematuro e estão associadas com o encurtamento mais rápido dos telômeros. Tá? E as células somáticas, quando no meio do caminho se ajustam, uma célula somática normal perde telômeros nessa velocidade, e o que é interessante é que em alguns momentos, a célula vai decidir se ela vai morrer, né? Então, se ela vai entrar em senescência, se ela vai parar de se dividir. Não, vai decidir o que pode acontecer é dessa célula acabar se tornando um tumor. Nos tumores, você tem um aumento do comprimento dos telômeros. Isso acontece porque os tumores, como eles vão começar a se dividir de modo descontrolado, se você não repor os telômeros, as células vão acabar ficando inviáveis, tá? Então, um dos principais genes que estão envolvidos com o surgimento dos tumores é a ativação, de alguma forma, a ativação da telomerase. Tá? Isso faz com que vai permitir com que a célula tumoral seja imortal. E dessa forma, então, inibidores da telomerase são interessantes para você evitar o surgimento de tumores ou o desenvolvimento de tumores. Seria um quimioterápico interessante. Além disso, a gente sabe de fatores que aceleram a perda de telômeros, então vão fazer com que você tenha um envelhecimento prematuro. Entre eles, então, você tem estresse, fumo, né, cigarro e obesidade, por exemplo. Então, como eu falei para vocês, você tem uma divisão clara entre câncer e senescência. Tá? Então, conforme o tempo vai passando lá, de bebê até os idosos, as células tronco, tá? Elas vão se desenvolvendo, então elas vão cada vez dando origem a células filhas, o organismo vai crescendo. Conforme o tempo vai passando, você tem um aumento de instabilidade genômica e dano de DNA. Tá? E aí, em algum momento, você vai ter divisão dessa célula. Ou você vai ter a senescência e a apoptose, e isso vai levar ao envelhecimento de doenças degenerativas, de modo geral. Vou falar um pouco delas para vocês. Ou você vai ter mutações adicionais, então o surgimento do câncer. Então, tudo aquilo que eu falei nos vídeos passados para vocês, de supressores de tumor e pro-oncogenes, e a reativação da telomerase, que eu acabei de falar para vocês, vai dar origem, então, aos tumores. Um outro fator que está envolvido com a instabilidade genômica e envelhecimento, além dos telômeros, são os transposões e a instabilidade genômica que eles geram. Então, o que são os transposões? Os transposões são genes, são fósseis de vírus, na verdade. Tá? Então, em algum momento durante a evolução, os organismos foram infectados por diferentes vírus, e alguns vírus se inserem em genoma, e alguns deles perderam a capacidade de gerar, então, novas partículas virais. E eles se transformam, então, em transposões. São genes, genomas virais estão inseridos, ou genes virais estão inseridos no genoma, e que têm capacidade de se multiplicar sozinhos. São chamados genes egoístas. Tá? Eles são capazes de se multiplicar e de se inserir novamente no genoma. Tá? Então, isso faz com que você tenha uma multiplicação de transposões. Então, por exemplo, o genoma do milho, 80% de todo o DNA do milho é transposon. Tá? E você tem dois tipos de transposon. Tá? Você tem o transposon de copia e cola, que ele tem uma capacidade de duplicar o seu gene. Então, ele gera um RNA a partir do seu gene
o gene está inserido. Esse DNA, então, esse RNA, então, sofre uma transcrição reversa em DNA e esse gene se insere novamente no genoma, então o DNA, essa transposição se duplica, por isso que ele aumenta de quantidade. O milho hoje tem 80% de transposição no seu genoma, tá? Esse é o chamado copia e cola. E você tem o corta e cola. E o que é importante é que quando o novo transposão se insere, ele pode se inserir basicamente em qualquer pedaço do genoma. Então você pode ter uma inserção numa região, dentro de um gene muito importante, você quebra esse gene e você perde aquela função. E essa célula vai acabar entrando em senescência. Isso, ou vai virar um tumor. Isso é a instabilidade genômica causada pelos transposões. O outro tipo de transposão é o transposão corta e cola. Tá? Esse transposão ele não se duplica, ele só pula de uma região do genoma a outra, mas ele também é perigoso, porque além dele se inserir, ele pode se inserir dentro de um novo gene que é importante e desestabilizar esse gene. Quando ele sai, o corte não é exato, então ele pode levar junto com ele pedaços do gene original onde ele estava inserido. Então ele pode acabar quebrando o gene quando ele sai e quebrar o gene quando ele entra. Então ele é duplamente perigoso. O fato é que, para você conseguir as células têm várias estratégias para conseguir manter os transposões desligados. Tá? E uma dessas estratégias é chamada RNA de interferência. Então, são duas vias básicas de RNA de interferência que eu vou falar aqui para vocês que mantêm os transposões desligados. Tá? Ou com uma atividade baixa, isso vai reduzir a velocidade ou reduzir a capacidade dos transposões de causar instabilidade genômica. Tá? Então, a primeira via é essa via chamada de siRNA, ou seria o RNA, pequeno RNA interferente, alguma coisa assim, Small Interference RNA. Tá? Como é que ele funciona? Eu tenho um transposon aqui. Esse transposon ele vai gerar um RNA, tá? E ele seria duplicado, então, em um DNA. Ele seria sofreria uma transcrição reversa para um DNA. Tá? O transposon funcionar, ele tem essas duas regiões aqui que são reconhecidas pela RNA polimerase, tá? Que são essas regiões invertidas aqui. Essas duas regiões aqui elas são palindrômicas, ou seja, quando esse RNA é formado, tem uma grande chance desse RNA formar uma dupla fita. Tá? Porque essa região, a região de uma ponta é complementar com a região da outra. Então ele forma esse tipo desse hairpin aqui. Então ele forma um RNA dupla fita. Esse RNA dupla fita então é reconhecido por essa maquinaria de RNA de interferência. Ele reconhece esse RNA dupla fita como uma coisa estranha. Então você tem uma enzima chamada Dicer que cliva esse transposon aqui. Isso já é o suficiente para desligar o transposon. Tá? Mas além disso, a maquinaria de RNA de interferência reconhece esses RNAs pequenininhos de fita dupla. Ele é ligado para uma outra enzima chamada RISC. E essa RISC então tem uma atividade helicásica que separa essas duas fitas. Ele fica com uma fita que funciona como uma isca. Então ele vai procurar todos os RNAs que são complementares a essa fita que ele pegou, ou seja, novos RNAs de transposon. Quando ele encontra esse RNA de transposon, ele cliva esse RNA. Tá? Então ele faz com que você tenha uma amplificação da capacidade da célula de clivar o transposon. Então, se por acaso um transposon escapou dessa primeira reconhecimento aqui, ele pode ser clivado pela maquinaria de RNA de interferência. Tá? Então, isso aqui tem uma atividade enzimática, então a gente espera que cada RISC dessa aqui consiga clivar até 10 RNAs, por exemplo, 10 RNAs alvos, tá? No caso do RNA de transposon. Esse tipo de maquinaria que está presente tanto nas células somáticas quanto nas células germinativas. Então, é uma forma de você desligar o transposon. Mas existe uma forma mais eficiente do que essa, que é o piRNA. Tá? Como é que ele funciona? Ele tem uma atividade chamada de amplificação em ping-pong. Tá? Se vocês olharem essa aqui, ela é uma via única. Tá? Então, depois que a RISC perder a sua atividade, você desliga a via. Tá? Com o piRNA, você tem uma coisa parecida com essa que eu falei para vocês. Tá? Então, você tem aqui um gene que é chamado de piRNA cluster. Tá? É um cluster de genes que são pedaços de transposões que a célula reconheceu. Ele gera, então, um RNA, um piRNA que vai ser clivado, tá? Por uma maquinaria parecida com a RISC, tá? Acho que isso aqui, no caso, é chamada de PIWI. Que tem, então, esse alvo aqui, igual a RISC, tem esse pedaço de RNA aqui que reconhece transposões. Tá? Então ele vai encontrar o transposão, que está aqui em vermelhinho, cliva. Tá? Mas quando ele cliva esse aqui, ele já pega esse transposão que ele clivou e gera um segundo piRNA.
Então, aqui, enquanto a risca que depois de determinado tempo a via desligada, nesse caso aqui a via continua ativa porque você usou o seu alvo como um novo piRNA. Então, esse aqui você vai ter uma atividade e aí depois ele vai pegar um outro alvo e cliva de novo. No caso aqui, o azul tem o piRNA cluster, cliva de novo e religa a via. Tá? Então, você tem uma amplificação em ping-pong, onde um alvo é usado novamente como isca. Então, esse tipo de RNA de interferência, ele fica ativo por muito mais tempo. E está presente predominantemente nas células somáticas. Tá? Então, essa é a diferença. Enquanto as células, desculpa, predominantemente nas linhas germinativas. Então, enquanto o piRNA está presente apenas nas células germinativas, o sRNA está presente nas duas, mas ele é menos eficiente. Então, as células somáticas só têm a via menos eficiente de inibir os transposões, enquanto as células germinativas têm as duas. Isso faz com que você tenha uma diferença na velocidade de envelhecimento dessas duas linhagens, tá? Então, enquanto a linhagem germinativa tem as duas vias de imobilização do transposon, tá? Elas envelhecem bem mais devagar, ou seriam imortais, comparado com as somáticas. No momento que quando você tem a geração de células somáticas, você perde essa via de piRNA, de piRNA, você fica só com a via de siRNA. Isso faz com que você tenha um aumento da habilidade de transposon. Então, essa pequena instabilidade dinâmica vai se acumulando conforme o tempo vai passando, e aí você acaba tendo um envelhecimento dessas células. Tá? Então, quanto às células germinativas, você teria uma atividade, baixa atividade de transposon, ou nenhuma atividade de transposon, você teria células incapazes ou resistentes ao envelhecimento. Tá? Nas células somáticas, além de você ter metabolismo, radiação, dano oxidativo, que também tem nas células germinativas, você teria somado a isso a atividade de transposão, o que faz com que você tenha uma taxa exponencial de mutação, e com isso você tem o envelhecimento dessas células. Tá? Então, o que acontece é que, enquanto as células germinativas têm uma taxa de mutação constante, tá? As células somáticas teriam uma taxa exponencial devido à atividade de transposon, e em determinado momento você acabaria tendo problemas na atividade daquela célula, daquele tecido de modo geral, levando ao envelhecimento.